Esses recortes que eu faço, eles participam de vídeo, de objetos e sempre com foco em investigar, né, essas possíveis histórias que acontecem num único plano, tá, de uma imagem. É um conjunto de 3 videoinstalações onde eu pude aplicar a ideia do recorte na imagem e aqui na imagem em movimento, e consigo criar esse espaço entre um detalhe e a projeção da imagem. A exposição foi aprovada pelo edital Ocupação de Galerias do SESC. Então eu dimensionei. Algo que eu já estudei anteriormente. Então vai nesse sentido, assim, e isso aqui é leve e dá um acabamento. O que eu vou colocar não é exatamente esse papel, esse rolo aqui, né? Isso aqui é resto. Mas eu vou inserir aqui, por exemplo, o papel vegetal de uma gramatura suficiente, 180 gramas, para poder dar uma certa estabilidade. Tripulação, preparar para o pouso. O trabalho com a imagem se dá eliminando o plano geral. De algumas fotografias, onde no momento da fotografia eu já vou pensando nessa diagramação, que eu tenho o todo, certo? Que é o tráfego intenso, né? Discutindo a questão da mobilidade, né? Disso tudo, e aí eu já reporto de repente um elemento. Então eu tenho essa história individualizando. Existe um carro que pode ser de repente o seu, o meu, sei lá. Seu projeto Arte Cidades, intervenção urbana, que aconteceu num programa entre as cidades de Lansing, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, e aqui em Joinville, Santa Catarina. Utilizei imagens do Google Earth para poder solucionar, né, a impossibilidade de visitar a cidade e assim colher as imagens que me interessavam. E na realidade eu repeti isso também em Joinville. E aqui eu mesmo fiz as aplicações das imagens no próprio local de referência, e lá foi o curador, né, que residia lá na cidade de Lansing. O projeto Back and Forth entre o Canadá e o Brasil era que a exposição pudesse itinerar em 2 lugares, no Museu de Arte de Joinville e lá no espaço da Vista Gallery, na cidade de St. Catherine. Faço a mesma proposta, onde a minha viagem do Google pego imagens que acabam juntando, né, as 2 cidades. O Google Earth permite, inclusive, que a gente passeie por vários locais, e eu escolhi locais patrimoniais e assim aplicar também a ideia do recorte, agora numa superfície de tecido. Trago o recorte agora para questionar a ação da prefeitura, que coloca essas pedras para impedir
a presença dos sem-tetos. Trabalhar a imagem nos campos das narrativas visuais, de suas representações, traz para nós uma série de questões. E isso foi, na realidade, a provocação que juntou o artista Jonas Esteves e eu na busca de até que ponto podemos ir, quais são os limites, o que podemos fazer. E chegamos à conclusão de que deveríamos estar trabalhando a autonomia da imagem. O que isso poderia nos trazer enquanto trabalho visual, mas principalmente enquanto projeto e o seu processo de realização. Então, com isso, gerou, depois de muitas discussões, o projeto trouxe como um produto final a exposição para essa etapa do projeto, a exposição Objetos Singulares, Histórias Improváveis. O objetivo era essa tecnologia acessível, essa discussão da arte acessível, objetos em que, na exposição, um QR Code poderia, assim que acionado pelo visitante, levar a uma história improvável para cada um dos objetos. Utilizamos o mito indígena Iara, onde, na exposição, caso o ruído dos visitantes atingisse esse nível desconfortável, a imagem era eliminada da projeção. Uma situação em que a vertente de ir nos limites da linguagem ou na mescla de outras linguagens, mas algo, por exemplo, como buscar. Eu sempre cito Manuel de Barros pela simplicidade e é uma coisa que talvez eu ainda não atingi a simplicidade na imagem, que é algo interessante, essa síntese, tá? Essa limpeza, ele tem isso na linguagem e isso me agrada. Claro que às vezes contrapõe, como eu já fiz trabalho, outros mundos, por exemplo, outros seres, onde eu trabalhei a situação da comunicação. E tem um poema do Kafka, um dos últimos, se eu não me engano, chama-se Construção, e ali eu peguei uma boa informação. Agora, depois de uma leitura que eu tive aí com a relação de pessoas e animais, eu estou querendo rever a questão do processo de Kafka. Sempre que quiserem, por favor, entrem em contato. Provavelmente aí é legal falar assim, aqui embaixo vai aparecer, mas eu não sei se eu vou ter tempo para colocar isso não, tá? Mas enfim, colocando ou não, por favor, entrem em contato. Fiquem em casa nesse período, mas não parem de pensar, de ler, de refletir.